trabalhadores. Isso mesmo. Que legal foi isso, gente. Até do apagamento acidental das entrevistas, porque tudo tem que ser relatado, né? Exatamente tudo que aconteceu. Que legal. Isso foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi um desespero só quando eu tinha acabado, mas eu tive que refazer a entrevista na época, se eu não me engano. Ah, gente, a memória já está falhando. Mas acho Foi, que eu você refiz a fazia, entrevista. refez a entrevista e você fazia uma porção de coisas, como sempre, fez uma Como porção de coisas sempre. na época. Eu também era trabalhadora. Você trabalhava na escola. E onde é que você trabalhava na época? Na Fazia época eu curso de trabalhava isso, fazia curso de inglês. Na época eu também era bolsista, sou bolsista na monitoria, e ainda trabalhava numa escola privada. Meu Deus! É. Aí no final do ano de 2017 tive apendicite, então é assim mesmo, a gente, né? A saúde, enfim, mas ficou tudo certo. Hoje eu cuido mais da minha saúde. Eu acho que eu tô mais saudável do que na época. Fiquei doente no final do semestre do ano, né? Lembra, Andréia? Pô, entreguei para os lembro, pareceristas lembro. na cama. Eu entreguei para os pareceristas. Eu tava muito, Uhum. fiquei Não operada. parava, coitadinha, para cá, para lá, É. para cá, para Não lá. parei não, André, porque no ano seguinte eu emendei com a pós, né, e fui trabalhar dobrando, trabalhei em duas escolas, então, tipo, em 2018 para lá, eu só trabalhei com dobra, no Piaget 2019 também com a pós, com o trabalho, e não, inglês eu parei. Aí quando foi em 2020, a mesma coisa, aí eu tô agora com mestrado, com duas turmas, né, de trabalho, até agora eu voltei para o inglês de novo. É uma loucura, cara. E Assim, espanhol, você e estudou? tirei carteira. Hã? Você fez curso de espanhol também? Teve que fazer ou foi aprendendo assim na Não, então, estou aprendendo na literatura. A Aham. gente aprende na literatura, né? Traduzindo, porque ainda bem que os professores são professores nativos, né? Brasileiros, tem professores brasileiros, tem algo, e tipo assim, a gente quase não tem muito contato com eles, porque o trabalho é realmente um trabalho muito mais autônomo de o aluno que faz. Eles pedem um trabalho para a gente fazer, em grupo, alguma outra coisa, tem a bibliografia, mas assim, a bibliografia, alguns textos são em espanhol, mas a maioria em português, é tudo realmente adaptado para a gente, entendeu? Ah, que Apesar da universidade, é mais assim, a gente leva o título da universidade, acredito que pela facilidade, né, e não sei, enfim, mas foi que aqui no Brasil não tem esse tipo de trabalho. Tanto que, por exemplo, na Estácio, R$ 2.000 a mensalidade de um mestrado. Então, era inviável fazer. Na pública, eu fiquei 2 anos agarrada na prova da Unirio. E também não ia conseguir conciliar, porque é lá no centro. Aí eu fiz a minha pós, né, em psico, tanto que hoje eu clinico, ainda tem a clínica hoje em dia, não é só o trabalho e está nas tendo escolas. bastante aluno. Então, deu uma queda grande nessa pandemia aí, nessas férias. Quando chega em janeiro, eles ficam meio assim, quem não estava mais em processo de diagnóstico, estava só na intervenção, porque, né, são 2 etapas, etapa da intervenção pós-diagnóstico, são 10 sessões de diagnóstico, quem está fazendo diagnóstico vai bonitinho, porque é o que está querendo, que é o que realmente é. Então, essa experiência. E quem já está na intervenção, geralmente, um dia não pode, vai, reduz os dias, que aí já fica mais assim, a terapia em si, a galera meio que acaba evadindo, mas, enfim, eu tenho conseguido ter uma clientela legal, só não estou com muito tempo mesmo, então eu estou com um número baixo, tanto por questão de tempo, não estou atendendo com a mesma frequência e Disponibilidade também sua, por né? demanda. Eu tô sem tempo, cara. Eu só estou atendendo na quinta e na sexta, de manhã, porque segunda, terça e quarta tem que dar aula online em Volta Redonda. E sem contar os outros dias que bota na plataforma. E todo dia à tarde eu estou no Piaget, segunda a sexta, aí não Que dá, né? valente, que valente! Ainda estou fazendo exercícios, dança, ainda faço dança, segunda, quarta e sexta à noite, aí terça e quinta tem que estudar para o mestrado. É, Ah, ah, eu não é. tenho vida. Eu Mas a vida é tenho. isso, A não vida é? é isso. A vida Pois é é. isso, uma vida muito rica, muito cheia de Muitas, novidades, de coisas, ocupadíssima, muito sempre. ocupadíssima, né? Eu também sempre fiz um monte de coisas, adoro. Sempre, Andréia. Eu não consigo ficar sem, não. Se Também tem não. dentro mais coisa, que agora mentei o inglês de novo. Mano, não sei, parece que falta nas férias. Sabe aquele vazio existencial?
Não sei, bate um vaziozinho existencial que é impressionante. Eu me sinto meio que inútil, não sei. Eu sei que é meu tempo de descanso, eu amo descanso, amo o feriado, tô adorando esses 10 dias de feriado. Mas tem uma hora que fala assim, ué, não tô fazendo nada da minha vida, não tá indo pra frente, tô produzindo nada. E olha que, tipo, eu sei que eu deveria produzir mais, quase não tenho produzido muita coisa acadêmica, eu tenho que produzir ainda, mas agora por causa da questão do reconhecimento do diploma, a gente tem que publicar alguns artigos, é o que recomendo, mas aí tem que fazer aquele a gente artigo. tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que Vamos tentar publicar, fazer. A gente produzir. chegou a começar a fazer, né? Foi mesmo, foi na sua disciplina extra, aquela. Eu acho que eu ainda tenho também. Então, a gente tem que procurar. É mesmo, Andréia, você tem razão. A gente já tem um caminho andado. E, pessoal, cadê? Chegou o quê? 8 horas? Pois é, gente, cadê? Hoje só tem a Luciana. Manda no grupo da turma, tem grupo? Aí Opa, chegou mais chegou aluno. Gabriela. Chegou mais Boa aluno. noite, Que bom. gente. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Bem, Tudo. Eu lembro dela quando pela fotinha aqui, quando eu estava saindo da também tô UF, ela lembrada estava do seu entrando. rosto. Eu lembro de você. Da aula do André. Teve alguém que contou que Isso. teve um irmão, eu acho, que estudou com você. Quando chegar a gente pergunta, a gente vê quem é. Agora eu não me lembro quem foi. Você se lembra, Lu? Não era O da irmão Paloma? que aluno meu ou colega de sala? Não. Se for a Jamília, o irmão dela já foi meu aluno, que acabou de entrar. Então foi Jamília, não é Jamília? O irmão dela foi meu aluno. Foi sim. Foi na época do Vucu Vucu, na época da graduação, uma coisa assim, foi mesmo. Foi em 2016, 2017. Foi em 2 anos. Então se for isso mesmo. Gente, vamos começar então, a escola de geografia. 15 para as 8, né? Botou lá no grupo, Andréia? Botei. Chama o pessoal lá no grupo. Jamile, você que tem esse sinalzinho assim com coraçãozinho? Não tem ninguém com coisa assim, não. Tá aqui. É a Lu, essa. Tá bom. Tá, no WhatsApp, tá bom. O elefante. Vamos começar então, gente? Olha só, eu acho que você podia, Thalita, começar contando um pouquinho como é que foi seu TCC, né? Como é que você fez? Conta pra gente. Então, né, eu uni... Boa noite. Já estava aqui já conversando, então já parece que eu estava na aula há mais tempo. Enfim, eu comecei a fazer meu texto de um interesse que eu tinha sobre investigar mais sobre a escrita mesmo, o processo de leitura e escrita na formação, né, do universitário. E também tinha essa veia que eu tinha pensado da questão do universitário trabalhador. Quando eu comecei a ser monitora da Andréia, né, em POEB, que é a disciplina de Política e Organização da Educação, aí pronto, uniu o útil ao agradável. Eu falei o que eu pensava, falei que precisava de um orientador para o TCC, aí ela falou, minha linha de pesquisa é essa, ela apresentou, começou com um texto, agora não lembro qual texto foi, e foi algum de cultura escrita mesmo, e aí foi vindo a ideia, começamos a estruturar, ela teve que me falar como que era a metodologia, eu tinha uma base porque eu tinha feito 2 antropologias, a Antropologia da Educação 1 e Antropologia da Educação 2, que no currículo antigo tínhamos essas 2 disciplinas, né, na época. Então, essa metodologia de trabalho de campo, de um olhar mais atento, de um olhar de estranhamento do que é naturalizado, essa questão mesmo da etnografia, de ir a campo, se tornar um nativo, a questão de compreender os signos culturais, os significados, tudo isso a gente já tinha teoricamente. E aí, como eu lembro, né, até vi aqui no slide de apresentação da Luciana que ela me mostrou, que realmente a primeira coisa que eu fiz foi assistir a entrevista do Coutinho, né, o Edifício Master, que ele faz um trabalho, né, de filmografia, ele é um documentarista,
e ele faz esse trabalho de ir a campo, ouvir as pessoas, dar voz às pessoas, e ele tinha toda uma metodologia que não era não tinha esse olhar acadêmico, né, da antropologia, mas é uma etnografia. E não deixa de ser um trabalho de campo. É claro que não acaba não servindo para antropologia, ele usa para diversos, né, para mais conhecimento geral. Enfim, essa pegada dele de, até porque eu precisava disso, até que eu sou uma pessoa mais falante do que ouvinte, então eu acho que aprender isso foi o primeiro passo de como eu ia fazer essa entrevista, semi-estruturada, de deixar as pessoas falarem, de permitir de dar abertura, você também é dessas, né, Luciana? De permitir ouvir atentamente, pegar nas entrelinhas, nas sutilezas da fala, determinados elementos que passam batidos, mas que para o antropólogo tem um valor muito grande, que é o que dá aquele gás e aquele brilho na nossa pesquisa, que às vezes as pessoas falam, mas é isso, é só ela estuda dessa forma, ela estuda, e daí? O que tem? Estuda? Não. Dentro de um estudo, de um simples ato, de uma simples fala, tem uma riqueza tão grande de fatores envolvidos naquilo ali, principalmente nessa formação do professor, do pedagogo, que se dá nesse contexto. Então, foi muito rico parar, observar, entendeu? E estranhar isso, porque eu tive que estranhar. Eu fazia parte dessa realidade, eu era trabalhadora também, outras pessoas eram trabalhadores. A universidade em si, do IEAR, veio disso, veio, né, de professores que eram da rede, né? A história do IEAR começa aí, na época quando era no Morro da Cruz, que foi uma universidade que não era, né, com essa expansão do Reúne, né, também tive que investigar um pouco da história da universidade, de como se deu, e assim, foi uma instituição, à noite, é um curso noturno, então, justamente para trabalhadores, não só para trabalhadores, mas é um curso propício e assim, que se enquadra e se encaixa na vida de um trabalhador, o que é possível, dentro de um campo de possibilidade do trabalhador, né? E das trabalhadoras, que a maioria são mulheres na pedagogia. E então investigar isso também fez parte da minha pesquisa, né? A gente conhecer. Então isso se naturalizou por muito tempo, porque geralmente, né, não agora, como eu estava até perguntando a Andréia, eu acredito que aqui agora vem um pessoal que veio pós ensino médio e tal, mas por muito tempo o IEAR tinha um perfil majoritário de pessoas que eram professores, entendeu, primários, de curso normal, e que, para poder ter também o seu diploma no período, que foi uma exigência da LDB de 1996, né, de professor ter o ensino superior, e falaram que por muito tempo tinha essa coisa que assombrava, que o curso normal não vai mais valer de nada um dia, então muitos buscavam a pedagogia. Então a pedagogia, ela aqui em Angra, pelo menos no IEAR, nesse histórico, ela se fez com base nisso, com um curso que, querendo ou não, era para trabalhadores, não só para isso, não só para esse intuito, entende? Mas que o público em si era a maioria de trabalhadores, professoras primárias, a maioria era assim. E nisso, né, para poder conhecer um pouco mais desse cotidiano, tanto que, por exemplo, aí tinha essa questão do ônibus, né, que a gente chegava, as aulas começavam até um pouquinho além do horário normal, justo porque muita gente trabalhava. Então, assim, o trabalho tá ali, tá latente, a realidade tá ali acontecendo. Só que ela é tão natural, as coisas, até essas pequenas coisas de horário, o professor deixa chegar depois e tudo mais para adaptar para a gente de trabalho, começaram a me chamar a atenção. E aí, assim, perguntei também falas de colegas que, poxa, ainda mais as que eram mães, porque além de tudo trabalhadoras, né? Porque apenas mulheres trabalhadoras, tinham poucos homens, exatamente, a maioria eram mulheres, desde o início dos primórdios do IEAR, quando ele ainda era no Morro da Cruz, antes de ser ali na Jacuecanga, sempre teve esse público grande de mulheres trabalhadoras, em suma professoras, assim, a maioria eram professoras, só que depois foi chegando uma galera de uma nova vertente, tanto que no meu TCC é um público diversificado, é gente que é só dona de casa, é gente que trabalhava na Receita Federal na época, uma outra que era professora, então tinha um público diversificado de trabalhadoras, mulheres, né,
Tanto que o curso de pedagogia é um curso que quase não tem homens. A demanda, né, histórica e cultural disso, dessa questão do magistério ser feminino, em maioria por essa questão do patriarcado mesmo, de achar que a mulher que cuida, que a mulher que tem mais jeito com criança, então trabalhadoras, entendeu? Porque a maioria do público que tem, né, e a gente, né, naturaliza isso, são trabalhadoras exemplo, e mulheres. Essa nossa disciplina, por exemplo, só, não tem nenhum rapaz, são só meninas. Pois é. E olha que aqui tem gente da geografia também, né? Então, enfim, é um dado legal também, ó, mais mulheres na universidade, isso é uma conquista, entende? Histórica e também cultural, principalmente. Então, o IAR é uma bandeira, assim, né? É uma representação muito boa, cara, porque é um instituto que a maioria são mulheres, para universitárias, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, então começou com isso, né, sem contar que é um instituto que forma para educação, e muito serve ao município, muito serve enquanto pesquisa, porque tem um campo de pesquisa muito vasto no IEAR, de várias linhas de pesquisa, etnografia, o pessoal da sociologia, tem muito. Então, enfim, eu acho que o Instituto é um ganho, né? Um ganho, assim, muito importante. É claro que eu também critiquei, né, nesse início, a questão da expansão precarizada, óbvio, a gente não pode também tampar o olho para certas coisas que, infelizmente, aconteceram. Tanto que eu aponto a questão da nota de corte menor, eu aponto também algumas coisas assim, dessa cultura que se criou desse público de universitários trabalhadores, então uma flexibilização, às vezes, até em questão de exigência, de trabalho, às vezes, não sei se vocês chegaram nesse ponto. Chegaram, Andréia? Vocês leram tudo, então acho que devem ter chegado, né, de eu fazer essa crítica, dessa crítica de que, é claro, a gente entende a dinâmica do trabalhador, flexibiliza, mas muitas vezes é uma flexibilização demasiada, e quando vem aqui para fora, para o campo de trabalho, isso pesa. Isso, a cultura da avaliação positiva, isso mesmo. E eu posso falar para você, eu assim, estava pensando em talvez estender para uma questão assim, para onde foram, entendeu? Para onde elas foram depois da universidade? Porque eu vou falar para você, as que tiveram a cultura da avaliação positiva e, tipo assim, e que não tinham, é claro, pela dinâmica de trabalho, pelo ensino já defasado. Boa noite. Por ensino já defasado na sua carreira mesmo. Então, esse acúmulo de querendo ou não, dificuldades, né? Essas pessoas, algumas delas, eu acho que uma principalmente, não foi para educação, você entende? Você tem contato ainda com seus sujeitos de pesquisa? Então, eu tenho contato, assim, meio redes sociais, uma é que eu tenho mais proximidade, porque onde eu tenho a clínica, né, da psicopedagogia atualmente, também tem um centro de reforço escolar, e ela está trabalhando lá como professora, e assim, mantendo o sigilo e tudo mais. Muita gente fala, mas se formou na UF, entende? Mas tem um... Enfim, mas em que condições se formou assim essa crítica que se dá ao que a pessoa é hoje como profissional, entendeu? A gente, se for buscar o histórico, vai entender. Então, por isso é importante ter essa compreensão. Foi o que eu apontei na minha primeira hipótese, né, quando eu estava construindo o esqueleto, né, a estrutura do TCC, de que essas pessoas retroalimentam o sistema, entende? São pessoas que vieram da escola pública, de um ensino defasado, no campo de possibilidade que estava mais próximo, com nota de corte menor, ou seja, com disponibilidade, porque é o único curso que tem na cidade, porque se encaixa na rotina melhor, um curso noturno de licenciatura em pedagogia. Logo, essas pessoas buscaram a educação, e lá tem toda essa questão que eu falei da cultura da avaliação positiva, de toda essa dinâmica de flexibilização maior para o trabalhador, essa dificuldade de se formar, de ter tempo para estudar, de ter tempo para dar conta de texto, de ter tempo para dar conta de pesquisa, de trabalho em grupo, de seminário, de não sei mais o que. Aí essa pessoa vem para cá, para fora,
para a educação com todo esse déficit. Então, isso, e com toda essa dificuldade, então isso acaba retroalimentando o sistema. O quanto que eu também não devo ter retroalimentado o sistema, de certa forma, por tamanha dificuldade, por tamanho empecilho, porque são oriundos de classes populares, são oriundos de famílias pouco escolarizadas. Então, tem todos esses fatores. Então, compreender esse contexto de formação do professor no Brasil, que no ensino superior, que geralmente tem também que já são professores atuantes, alguns deles são, poxa, isso se faz muito relevante, acredito eu, para você entender o agora, a prática desse profissional, entendeu? O que leva esse profissional, às vezes, a não ter um trabalho que você não julga tão qualitativo, que você... Por quê? Porque tem toda essa dinâmica, então é muito interessante conhecer isso. Ô, E eu comecei, né? Desculpa te interromper. Então, assim, fala um pouquinho disso, da dificuldade de conciliar o trabalho com o estudo. Tempo. Tempo é o que mais pega. Claro que tempo é prioridade. E muitas dessas pessoas, culturalmente, a prioridade acaba também, né, sendo filho, sendo família. E para o estudo sobra isso de tempo, sobra pouca coisa de tempo. E então acaba com que a universidade. É claro que eles querem um diploma, por quererem um diploma, todos querem, vão dar conta das exigências, mas muitas vezes vão fazer naquele jeitinho mais dentro da cultura da avaliação positiva, mais dentro do que é permitido, mais do que podem. Então, conciliar trabalho com estudo assim, exige disciplina, principalmente. Porque você tem que dar conta das obrigações acadêmicas, tem que dar conta das suas outras obrigações, porque essas pessoas não desempenhavam um único papel. Mães trabalhadoras, esposas e etc e tal. Eu, na época, também trabalhava, fazia inglês, não sei mais o que, era professora, não sei, e fazia um monte de coisa, e algumas delas também, acho que tinha bolsa, se não me engano, a J, né, eu chamei por letras, e tudo mais, e enfim, e uma gama de coisas para poder você estudar e trabalhar, porque você precisa trabalhar, você não... O que pega para o estudante trabalhador é que ele precisa trabalhar, mas ele também quer ser estudante porque tem essa ideia de ascensão social, tem também essa questão, assim, eu digo para vocês, mesmo de boa vontade, de gostar, né, de convivência, porque para algumas, às vezes, é até um meio social, que não tem em casa, que, enfim, até assim, também a gente observando, né, que como eu falei com vocês, fiz o esqueleto com a Andréia, aí eu observei o Coutinho, a Andréia me entrevistou para eu entender como que era a entrevista, porque eu também quis me colocar enquanto objeto de estudo, já que isso também partia do meu cotidiano, e eu também era universitária trabalhadora, eu falei, pô, Ou vamos colocar seja, aqui. Então, Thalita, Eu sou a T, tá, gente? Eu sou a T. Deixa eu só... Então, você também foi uma autoetnografia, de certa forma, né? Porque nesse período, Thalita, a proposta dessa disciplina, a gente sempre deu essa disciplina sempre com uma proposta prática, né? Você já fez essa disciplina também comigo, né? Prática. Uhum. E essa disciplina optativa. Nesse semestre, a gente aproveitou essa situação de pandemia. E qual é o objetivo? A gente pegou, leu o seu TCC, leu alguns textinhos antes também, e a ideia é que a gente produza juntas um artigo fazendo uma autoetnografia de como é o estudo durante a pandemia. Muito legal, porque o estudo, né, a forma como que você vai arrumar estratégias para estudar, para dar conta disso, é muito de acordo com o seu cotidiano, com a sua dinâmica de vida. Essa dinâmica de vida de pandemia é uma dinâmica de vida totalmente diferente que tem que ser observada, né, porque vai surtir efeitos ou positivos ou negativos na formação de muitos pedagogos, de muitos professores. Então é muito válido estudar. Legal mesmo, de como que está sendo o estudo, de como eles estão se organizando, que agora, querendo ou não, não sei, assim, depende de quem é só universitário, já está em casa, tem mais tempo, dá para poder fazer uma rotina mais assim. Agora, quem é trabalhador também nessa rotina? Porque o trabalhador continua sendo trabalhador até em pandemia, né? E o tempo que arruma para poder dar conta? Olha, e hoje, a saúde que está em risco? Hoje, por exemplo, a gente não está contando com a Paloma,
que estaria e falou hoje, ai, que droga, justo hoje eu não vou poder participar porque eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Hoje ela não está vindo aqui porque está Poxa, trabalhando. trabalhadora. Mas a gente está Né, gravando, pesquisa depois aqui. Ela vai ver. Então, Thalita, você continua E sendo... ela se identificou, ela se sentiu assim como, Sim, né, falou, esse sim, trabalho me representa, porque é isso sim, mesmo. E é isso sim, mesmo, é vivo, sim. né? O trabalho de campo é bom por isso, que é Muito muito legal. vivo. Ô, Thalita, e Ah, você agora continua sendo trabalhadora e continua sendo estudante, né? Então, o pessoal que chegou continuo. depois da Thalita agora, fala o que você faz, Thalita, atualmente. Então, atualmente. Então, na época, né, eu era universitária e tal, me formei. Enfim, quando eu acabei, eu emendei numa pós-graduação e trabalho no Colégio Jean Piaget, né, desde 2018, um ano depois que eu me formei na UF. E trabalhei em 2018, 2019, 2020, pegando duas turmas, né, de manhã e de tarde, mas no caso, a universidade até 2017, e 2018 eu peguei uma pós-graduação em psicopedagogia. Fiz 2018 inteiro, fiz 2019, no início de 2020 me formei. E aí, né, como veio a pandemia, eu passei em concurso público também, em Volta Redonda, em Angra, fui chamada primeiramente em Volta Redonda, né? Aí, e também nesse mesmo tempo, concomitante nessa pandemia, eu pedi para sair do Jean Piaget, porque eu ia assumir lá em Volta Redonda. Aí eu falei, pô, para não ficar sem fazer nada, porque veio a pandemia logo em seguida, então tardou a convocação lá em Volta Redonda, eu falei, uma amiga minha falou, vou abrir um centro de reforço escolar. Falei, pô, e vai precisar de uma psicopedagoga, você não quer usar, subalocar o espaço para poder clinicar? E isso para o psicopedagogo é o que mais demora a conseguir um espaço, né? Porque o aluguel, tipo, não compensa. Compensa você subalocar um espaço e clinicar ali. E, pô, foi isso que aconteceu. Foi em abril do ano passado. Aí eu já estou um ano, né, clinicando como psicopedagoga. E depois disso, emendei no mestrado. Faço mestrado na Uniatlântico, lá na Espanha, na cidade de Santander. É a distância, porque é o que é dentro do meu campo de possibilidade, porque eu ainda continuo trabalhando. Eu estou com a clínica, eu estou em Volta Redonda e voltei para o PG, porque as mães, enfim, não deu certo a minha subscrição, me pediram para voltar, voltei em agosto do ano passado. É uma loucura. E então tive que legal. E o Piaget é uma escola construtivista mesmo, de fato, e é uma escola elitizada, então o construtivismo é possível. Eu me enquadro muito bem, tanto que eu fiquei Redonda na prefeitura e não deixei de sair do Piaget. Primeiro que pediram para voltar, por favor, eu voltei, né, para poder trabalhar, tanto que esse ano eu estou com eles desde 2019, 20 e 21, com a mesma turma no Piaget, terceiro, quarto e quinto, passei de ano, eu costumo brincar, que acompanho desde que eles eram do terceiro ano, agora já estão no quinto. E aí eu voltei para o Piaget, impostei em Volta Redonda, e com a clínica. Então, 3 empregos, mais um mestrado. Aí agora eu inventei de fazer o quê? Um inglês de novo, porque eu tinha parado. E tô nisso. E agora empossando em Angra. Então eu vou ficar com 4 obrigações de trabalho. Eu não sei como é que eu vou dar conta. Eu vou exonerar provavelmente em Volta Redonda. Porque, né, dá para presencial que não tem como. Ô, Mas enfim, tô Thalita, com estou esses dois, pensando graças aqui a uma Deus, né? ideia, E estou esse pensando esforço aqui todo. uma ideia para a sua dissertação de mestrado. Por que você não continua a sua pesquisa e faz isso que você falou, de Na falar minha sobre dissertação. como é que O elas... pós, Olha que legal. eu pensei nisso. Para onde estão? Onde foram? E até incluí outras que eu acho interessante também, que não eram trabalhadoras, que na verdade tinha uma que ela não era, que ela era trabalhadora no início e depois ela deixou de ser trabalhadora, ela não fez parte da minha pesquisa, mas ela passou no concurso agora, então tem uma galera legal, tipo mães, que dá para poder fazer também essa continuação, aumentar o público talvez, né? E eu acredito que com isso, talvez futuramente expandindo para dissertação, quem sabe até para uma tese de doutorado, expandir para a questão de fomentar políticas públicas em prol desse público, né? Em prol desse público que é quase majoritário na pedagogia. Um currículo melhor adaptado, né? Não que eu defenda um nível de exigência gritante, porque a gente sabe toda a dinâmica, mas
né, enfim, porque quando a gente vai a campo, a gente descobre as verdades, né? Aquelas verdades que a lei não mostra, que o papel não mostra. E a galera fala mesmo, não, vocês veem a minha fala, né? A fala dos colegas no TCC, eu não vou lembrar de todas, mas elas falam mesmo dessa questão de, porque eu fiz em outra graduação, a exigência era dessa forma, eu cheguei aqui, já não, já flexibiliza mais, eu não sei o quê, e da cola, do plágio também, eu não sei se eu comentei isso também, comentei, Andréia? Comenta. Comentei, então, tem isso também no TCC, de toda essa cultura, a cultura do plágio, que vem daí, essa galera não tem tempo de estudar, que muitas vezes, né, tem dificuldade já mesmo epistêmica, desde a sua formação, desde da sua base de ensino, aí chega, tem que fazer vamos colar, né, assim mesmo, tem que fazer um TCC, né, para acabar isso aqui, né, e infelizmente é o que acontece, e cria essa cultura também de muitos trechinhos assim, enfim, até a cultura escrita em si a gente chama de o pedagoguês, a gente fala que é o pedagoguês hoje em dia, que são essas. Tá, Gabriela, peraí, deixa eu ler aqui o que a Gabriela botou. E que é justamente esse pedagoguês, aquelas falas prontas, aqueles bordões que as pessoas acabam colocando tudo aquilo em todos os trabalhos, porque é o que agrada, né, aos ouvidos. Fala aí um pouquinho de pedagoguês, Thalita. A brusudanguice, que eu... Ai, gente, quanta memória afetiva envolvida nisso, gente. Eu tô ressuscitando aqui. Enfim, deixa... que legal! O trabalho de metodologias bonitas. Eu vi que você também foi monitora. Fui monitora. Ainda tinha isso, ainda estudava, dava conta do trabalho, ainda ajudava alguns alunos, porque a monitoria é isso, né? Ajudar os alunos. A gente criou, né, um programa, um canal no YouTube, nossa, era produção de vídeo, era entrevista, era conteúdo para ajudar pessoas que eram trabalhadoras também. Então, nossa, eu vou ganhar o prêmio Nobel, tô zoando, mas é sério, foi muito legal. Foi rico, né? Foi. Não, e juntou duas doidas, isso ajuda, né, bastante. Thalita? Porque a Thalita dava a ideia, vamos fazer e tal. Aí eu falei, vamos. E a gente não parava. Né? E foi isso. E que bom que você se sentiu confortável em ler, Gabriela, porque uma das coisas assim que tanto a Andréia e quanto eu tentamos trabalhar, porque por essa carga, essa cultura que a gente vai adquirindo ao longo da vida, desde a educação básica, de um texto de encher linguiça, de botar palavras bonitas, aonde nem cabem, de uma escrita enfeitada, que a André chama de brusubanguice, que enfim, tem uma história, agora eu não lembro o conto de onde veio e tal da brusubanguice, o pedagoguês, essas falas prontas, nesse sentido de contestar, e às vezes você não está falando nada com nada, só está enfeitando. Então eu tinha isso, então eu trabalhei essa questão da escrita para ter uma escrita o mais enxugada possível. Quando você fala que se sentiu confortável ao ler meu trabalho, eu fico feliz. Eu sei que em algumas partes tem a brusudanguice, porque a gente ainda continua, né? A gente ainda está lutando, né, para poder trabalhar cada vez mais, porque a escrita é uma construção, né? A escrita é uma construção, eu ainda estou aprendendo. Mas que bom que você gostou. Ela está querendo falar, eu acho. Mais do contexto, né? Não, é isso. É uma escrita muito leve, né? E por mais que tenha toda essa coisa, né? Do academicismo ali envolvido, que tem que ter, né? Não tem como fugir disso. Academicismo. É importante, não que não seja importante, mas é isso, é tornar aquela leitura acessível, né? Porque não adianta a gente pensar nessa escrita só para quem está nesse meio, mas para outras pessoas que possam, né? Ter acesso a esse tipo de escrita, isso é muito importante. E eu até falei uma coisa agora, sim, que as questões emocionais envolvidas, que você falou um pouquinho sobre esse processo da escrita do seu TCC, né? Sobre todo esse processo de minha história, estar trabalhando, estar envolvido em outras coisas. Eu acho que isso também mexe muito com a gente, né? E o cuidado que a gente deixa de ter
basicamente Foi. por esse caminho. Na né? época, Depois na época, eu até estava brincando aqui, quando foi no final de 2017, eu tive apendicite. Então, tipo, uma pessoa que fazia uma coisa, uma hora tinha que padecer por outra, né? Então, enfim, eu tive apendicite no final de 2017. Né, André? Eu estava na aula de etnografia dessa disciplina extra, estava muito ruim. E um apendicite e tal, mas tá tudo certo, a vida segue, né? A gente deixou a gente evoluiu culturalmente, então não precisa mais disso. Então a gente, tá bom, a gente, o CIS eu ranquei também, tudo que nossa cultura superou da nossa biologia foi deixado para trás. Não, deixei, primeiro foi o apêndice. Fala, Gabriela. Eu queria aproveitar que eu comecei a falar, que eu evito de escrever. Quando eu terminei de ler o seu TCC, eu preparei umas perguntinhas assim. Só que as perguntas uma das perguntas que eu fiz, ela estava assim, de acordo com até a parte que eu li, né? Porque depois que eu fui lendo, você realmente falou sobre essas mulheres que você entrevistou e que algumas tinham filho, né? Porque além dessa coisa de trabalhar, acompanhei mesmo. O negócio não é só entrevistar, não, sabe? O trabalho de campo foi de viver junto mesmo das pessoas. Tanto que até a André me perguntou, ainda tem contato com algumas. Isso. Eu queria saber se você tem essa experiência, se você passou por isso, ou se você não tinha, né, filhos, ou na época Não tinha filhos, ainda não tenho, não quero ter nem tão cedo. Porque imagina se eu ainda boto um filho no meio dessa maluquice toda a minha vida. Que hoje em dia, né, com 3 trabalhos, vou pro quarto, com mais um mestrado, enfim, fui inventar de morar sozinha, tem casa ainda para cuidar agora, porque antes eu tinha mamãe, antes eu ainda tinha mamãe, agora tem mamãe mais não, agora tenho que me virar. É bravo. Não tem filho, não. Mas as que tinham filhos, eu acho que pegava ainda mais, que ainda tinha aquela cobrança patriarcal da família, de você não está dando atenção para dar atenção aos estudos. Então, muitas vezes, algumas delas, eu não sei nem se eu cito no TCC, deixavam mesmo de estudar, ler o texto para dar atenção aos filhos. Uma delas, inclusive, trancava-se no banheiro porque as criaturas queriam atenção. O que é atenção? É criança, entendeu? Então, enfim, mas tem que estudar, tem que dar conta, como faz? E a família cobra, o marido exige, porque aquilo é uma coisa que eu não sei se eu falo, uma outra pessoa fala também, em algum texto eu faço uma citação, que a formação do pedagogo ela não é individual, ela acaba sendo de uma ação coletiva, de família envolvida, de fulano que cuida disso para você, de Beltrano que cuida daquilo outro, do teu filho enquanto tu vai estudar, enfim, então ter filho nesse contexto ainda fazer também assim a questão das mães, né? As mães pedagogas, as mães que se formam enquanto pedagogas, que a gente sabe que tem muita mãe na pedagogia também, é uma outra coisa que a gente naturaliza e que seria muito válido uma pesquisa em torno disso, das mães pedagogas, né? E pensar nessas mães. Vamos ouvir um pouquinho a Gabriela. Sim. É isso mesmo. Se você puder falar um pouco da sua experiência com a observação participativa, né? Você fez até uma referência muito boa. Eu não anotei o autor, mas você colocou... do Gilberto Velho, provavelmente. Isso. Foi olhar, ouvir e escrever. Cardoso. Foi Cardoso? Se você puder falar um pouquinho dessa parte com a gente, eu achei muito interessante. Eu acompanhei, né, as partes das entrevistadas. Se você puder falar um pouquinho para a gente. O olhar, o ouvir e o escrever é um exercício contínuo para quem está se debruçando na antropologia, quem está imerso nessa metodologia de etnografia. Como eu falei aqui desde o início, para mim, o ouvir ainda hoje é um exercício, até enquanto psicopedagoga. Tu viu o André falando, vamos ouvir a Gabriela, que a Thalita já está aqui falando, porque é um exercício, a gente tem que treinar o ouvir. E esse ouvir tem que ser apurado, esse ouvir tem que ser um ouvir desnaturalizado, para você pegar na fala determinados elementos que dão toda aquela singularidade, que dão toda aquela característica para o que está acontecendo, e que muitas vezes passa como um elemento normal. E o escrever naturalmente, né, a gente
escreve não somente as falas das pessoas, como também faz essa praxis, né? Faz essa questão entre teoria e prática, faz esse trabalho de você juntar a bagagem teórica junto com o que você colheu de campo, né, com as falas que são falas informais, que são falas de um cotidiano, e que você tem que juntar dentro daquelas falas, olhar, perceber com esse olhar de estranheza, com esse olhar de desnaturalizar, com esse olhar sensível, né? É uma dimensão holística, assim, que você precisa ter para poder desenvolver essas 3 habilidades. É um exercício, ainda estou em construção desse exercício de parar, olhar, escutar e escrever sobre o que você olhou, escutou, colheu, estudou, e fazer isso em uma obra de escrita, né, acadêmica. É isso. E com mais propriedade, a Andrea fala teoricamente sobre o olhar, o escrever. Mentira, mentira. Tu fala com mais propriedade. Você falou lindamente. Agora, que bonito você chamar o TCC de uma obra, porque é uma obra, é uma criação, né? Pensar em obra como um produto, uma criação. É isso. Né? É uma construção, um exercício. É uma construção. É para sempre, é um exercício, e aos pouquinhos, e é dentro de um contexto que também não é nada fácil, porque foi dentro de um contexto trabalhador, entendeu? Então, produzir isso no contexto... Gente, tem que... Num diploma foi pouco, hein? Porque, ó... Ô, Thalita, e diga uma coisa, como é que foi para você? Porque a gente está fazendo uma autoetnografia, né? Então, a gente não vai fazer entrevistas com outras pessoas. A gente tem um roteiro mesmo. E está fazendo relatos autoetnográficos. Eu também estou fazendo, também fiz o meu. Relato autoetnográfico, como é que é a minha rotina durante a pandemia. Descobri várias coisas. Então, hoje, por exemplo... A gente descobre, né? Engraçado é isso, a gente descobre. Coisas que estão ali fazendo, a gente para pensar quando escreve. É isso. Olha, hoje, esse é o olhar, o ouvir e escrever. Hoje, por exemplo, teve... E se olhar, no caso, né, da autoetnografia, como é que a gente se olha e se escuta? Porque a gente também não se olha e se escuta. Né? Aí hoje... É preciso um exercício grande de autorreflexão, de autoanálise. De autoanálise. Né? E a gente tem que sair do personagem de si para entrar num personagem, né, de pesquisador. Você ser seu pesquisador. É complicado ser antropólogo. Aí hoje eu descobri, hoje eu acordei, tinha reunião de unidade, né? Mas eu tinha comida para fazer, então enquanto eu estava fazendo a reunião, eu fiz almoço, eu botei roupa para lavar, eu limpei areia de gato e participando da reunião. Eu tenho gato também, eu tenho filho, mas tenho gato, gente, que é quase a mesma coisa. Dando palpite na reunião, fiz um monte de coisa, resolvi um monte de coisa. Nossa, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, se eu tivesse que ter ido para Angra... Nossa, não ia ter conseguido fazer essas coisas. Então, para mim, eu sei que eu estou numa situação, eu descobri, fazendo relato, como que a pandemia, para mim... Foi produtiva. É produtiva porque eu tenho uma condição muito privilegiada. Hoje eu estava falando com um colega de trabalho... Estava falando com um colega de trabalho que tem a mesma sensação. Ele falou assim, eu sou um privilegiado. É claro que a gente não ganha como juiz, mas no Brasil, uma pessoa que tem um emprego público e pode ficar em casa, é um privilégio. É um privilégio, igual a mim. Eu estou conseguindo ficar em Angra dos Reis, conciliando 3 empregos, indo para o 4º. Por quê? Porque eu sou professora de uma escola pública em Volta Redonda, entendeu? Então, tem a grana não é ruim, é uma grana melhor, né, do que a escola privada. E o trabalho não é tão grandioso. A gente é privilegiado, porque a gente consegue ficar em casa protegido. É claro, agora, quem está no setor privado, eu tô nos dois, né? A minha amiga falou, você gosta de viver no inferno, né? Você não sai da escola privada, né? Tu gosta de um contexto conturbado e abusivo, que não é possível. Mas enfim, eu gosto, porque eu tenho toda a questão dos alunos também e tal. É claro que a exigência é maior e essa questão do ensino híbrido tá pauleira, mas eu tenho como escolher. Se eu falar, não quero mais fazer isso,
eu não faço mais isso, entendeu? De trabalhar em escola privada, até para clínica, e fico em casa só dando aula online, me protegendo, me resguardando. E é um teve privilégio. mudança, Thalita, para você, como é que foi em relação ao estudo? Você sente que piorou a condição de você estudar durante a Só pela pandemia? questão de estar com mais ofícios, né, de trabalho. Mas com a pandemia me sobrou mais tempo para mais coisa, tanto que agora tem incluindo inglês. Então, com a pandemia, o tempo sobrou. Igual eu falei uma fala agora aqui no início sobre isso, né? Que agora na pandemia as pessoas que não são trabalhadoras, até as que são trabalhadoras, têm mais tempo, né? De estudar, né? Ter mais tempo disponível na rotina, tem como priorizar um tempo melhor para o estudo, sim, nessa pandemia. Ajudou muito. Só que, em contrapartida, a questão da disciplina que pega, porque nem todo mundo tem disciplina. Tem a questão que eu falo também, não sei se fala no TCC, do estudante e do aluno. O estudante, ele tem essa questão de um autodidatismo maior, né, de conseguir estudar por conta própria e tal, e tem pessoas que não, só conseguem estudar numa sala de aula, com alunos, com colegas, então para alguns está sendo muito ruim, a pessoa está ficando ociosa, tanto que teve um grau maior de de quadros com doenças psicossomáticas, porque fruto desse ócio, fruto dessa falta de esperança de um mundo melhor, porque realmente é um quadro desesperador, perda de parentes e tudo mais. Só que, né, para o estudo, se a gente for parar assim para analisar, não foi uma coisa ruim, não. Foi um tempo disponível, porque o tempo de você se deslocar, até então eu gostava muito mais do ensino online do que presencial. Sinceramente, eu estou pensando assim, se der ruim de novo e a gente voltar para online, eu vou agradecer, porque primeiramente, até o otorrino falou, né, que eu estou fazendo os exames para empossar em Angra, o otorrino falou, poxa, eu fiz 100 exames desse daqui, só um deu ruim na voz, porque vocês pararam, atrasou tudo mais, mas o professor ficou com a voz repousada, porque a dinâmica aqui, ó, não quer falar, bota não mudou. Essa dinâmica assim, desse cotidiano de professor que flexibilizou muito mais. Poxa, eu acabava de acabar de comer, só escovava o dente, nem precisava trocar de roupa, botar roupa, sair de casa, não, já vim aqui para o ensino online. É um comunismo maior o ensino online, é uma coisa melhor. Eu sinceramente gostei muito. Você tinha muito problema de voz, Thalita. Você tinha muito problema de voz na época. Mas também era um contexto assim. Graças a Deus não deu nada, nunca deu nem nódulo, nem nada não, mas eu era muito rouca, porque também eu trabalhava num contexto que não era muito favorável, era uma escola mais precarizada, com condições assim que não eram boas. Hoje em dia eu já trabalho numa escola elitizada, entendeu? Isso foi melhorando até com a prática nessa outra escola, sabe? Melhorou muito essa questão, uma turma com menos alunos, eu tinha uma turma com muitos alunos, num contexto assim, muito conturbado na época, então a minha voz só vivia ruim mesmo, mas depois disso melhorou, e eu acho que com o ensino online, então, melhorou mais ainda, tanto que não deu nada, eu fiquei com medo de dar, né, a prefeitura aqui é muito rigorosa quanto a isso, mas enfim, para o estudo, eu acho que essa pandemia, para o estudo e para aquele grupo que consegue ter disciplina, foi bom. Entendeu? Porque não é falar foi bom no contexto geral, tem que falar para quem foi bom, para onde foi bom, quando foi bom. Né? O negócio da antropologia é isso, é esse micro das subculturas, para que grupo foi bom. Né? Porque para alguns, para os trabalhadores, não fez muita diferença assim. Para aquele que não tem muita disciplina, então foi até pior, entende? Então, claro, depende muito, é arbitrário. O que você viu na sua pesquisa, Thalita, do papel da cultura universitária, do espaço? O que você observou entre essas mulheres? Era importante para elas? Com certeza. Primeiramente, essa questão dessa visão de uma ascensão social. Segundo, elas elogiam muito que elas melhoraram. Até eu falo, foi um trabalho. Hoje em dia, ver a Gabriela falando para mim que foi leve ler um texto meu que tinha todo aquele trabalho de escrever, reescrever, fazer, melhorar, adaptar. Não tá legal, faz de novo, melhora, porque você veio com isso, com esse vício de linguagem, não sei o quê. Quantas versões você fez desse texto, Thalita? Cara, não sei não, André.
Não sei de cabeça, não. Era a cada semana que eu ia para poder para a coordenação, né, para orientação, fazia, refazia, mandava de novo cada capítulo, cada categoria de análise, né? Nossa, não lembro não, mas foi bastante. Não lembro. Eu sei que nenhuma passou direto. Uhum. Nenhuma passou direto, meus amores. Uhum. E é nesse contexto se forma pedagoga. A gente está indo aí, está melhorando. Então, eu falo agora quanto minha própria objeto de estudo, né? Meu próprio objeto de estudos. Ouvi a Gabriela falando que foi leve, de certa forma, poxa, que legal, porque a gente tinha essa preocupação e eu melhorei, então, porque né, era uma escrita pesada, era uma escrita mais do mesmo, nada com nada, querendo falar e não falava. Então, poxa, que bacana. Uhum. A universidade serve a isso, a universidade também, aí que está. Essas duas vertentes da cultura da avaliação positiva, que quem faz a cultura da avaliação positiva para passar a mão na cabeça, acaba sendo ruim porque o aluno dá conta daquilo ali, pá, é aprovado meio que de graça. Agora, o que usa da cultura da avaliação, que legal, da cultura da avaliação positiva, para quê? Para falar, poxa, esse aluno é trabalhador, vamos dar uma chance para ele refazer, para ele reconstruir, para poder contribuir mais, igual, por exemplo, no meu caso, que eu era uma trabalhadora, então, tudo mais, a gente escrevia, reescrevia, fazia, refazia, a universidade serve para contribuir, para sanar certas defasagens, né, para poder sanar certas dificuldades ortográficas, escritas, de coesão, de coerência, de pensamento, de articular pensamento, linguagem, escrita. Então, acredito que a universidade, principalmente para aqueles que puderam pegar também, não só as disciplinas, mas também projetos e tudo mais. Paloma, bem-vinda, chegou do trabalho, a trabalhadora, chegou. Ai, que legal, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Thalita. Tudo bom? Prazer. Pedagoga ou geógrafa? Pedagoga. Pedagoga. Ah, isso aí. Prazer, gente. Tô curiosa, como foi para você ler o meu trabalho? A gente está falando aqui sobre ele, né? Dessa questão assim. Você passou já por alguma daquelas situações? Ah, sim, com certeza. Muitas me reconheci assim, e muitas ali, né, daquelas meninas. A gente se reconhece, né? Até a pesquisa que a gente está fazendo, né, professora, aquele questionário eu parei para responder ontem também. E assim, achei muito legal porque é muito real, né? Eu gostei muito que é muito real, assim. Embora tenha passado, né, já um tempo, mas ele continua assim muito atual, porque essa é a realidade do pedagogo, dos pedagogos que se formam da maioria dos pedagogos, né, que são trabalhadores também. Então, é uma pesquisa atual e naturalizada, como eu sempre falo desde o início, é muito naturalizado. Você já acostuma um pedagogo ter um outro trabalho enquanto está se formando. Você já, entendeu? Porque tem que complementar a renda, tem que ter dinheiro, tem que trabalhar, gente. Então, tipo, meio que já tá falando, é obrigatório, você é pobre, você tem que trabalhar e estudar. Não tem outro meio você só estudar, entendeu? Se você conseguir isso, você já é privilegiado pra caramba, parabéns. Então, a gente meio que já naturaliza essa questão e, enfim, vai ser sempre atual. A Thalita estava querendo saber se agora na pedagogia, se a realidade ainda é essa, se as pessoas ainda têm muitas mulheres trabalhadoras e com mais idade também na época que você fez, né? Isso, tinha muita gente com mais idade. O que vocês acham, o pessoal que está na pedagogia, na turma de vocês? Eu posso falar. Na minha turma, assim, não mudou muita coisa. Na minha turma tem também um público de mulheres bem... E na faixa dos 40, né? Umas mulheres... Mesmo. Mas assim, também tem bastante menina nova também, assim, algumas meninas, principalmente na minha turma, que vieram do Rio, e tem a questão do interior, né? Assim, são meninas até cabeças, mas bem mais jovens. Tem uma parcela assim, de umas mulheres com a idade mais avançada, mas eu acredito que fica meio a meio. Nem muito jovem, nem muito pessoa mais velha. Fica bem realmente. Mas ainda tem esse público com frequência.
Tem a questão assim da. Gabriela tá falando. Gente, em relação a homens e mulheres, a questão de gênero. Mais mulheres do que homens nas turmas, né? Acho que Mais mulheres. geralmente é assim. Bem mais mulheres. Minha turma, por exemplo, se eu pegar do meu primeiro período, tinha acho que 3 homens. E dos 3, 2 ficaram, assim. Nem foram 3, acho que uns 4. E a Luciana está falando que na turma dela é o pessoal mais jovem. É, isso que eu tô lendo aqui. E poucos homens. É isso. Hoje em dia eu acho que tem mais gente jovem, né? Ingressando, é o que eu tô falando, pessoal, as pessoas oriundas do ensino médio mesmo, né? Fresquinhas, seguindo a linearidade, né, da formação. Mas pelo menos na minha época, e quando começa a falar assim, já tá indo já caminhando. Mas na minha época. E antes de mim ainda era mais ainda, tá? De gente com mais idade frequentando, né? A Pavão sabe, que foi professora de outras turmas anteriormente, naturalmente, então sabe que, né, tinham muito mais mães, e às vezes idosas, gente. Eu já tive aluna de 60 anos. Pois é. Mas eu acho que o curso de pedagogia, ele sempre foi, acho que hoje em dia nem tanto, mas ainda é um curso muito estereotipado, né? Um curso em que geralmente maternalizado, é para mulher que sabe cuidar de criança. Aí a carinha dela. Por isso que geralmente, né, são mais mulheres, né? As mulheres prevalecem nesse curso por essa questão. É verdade. Tipo, né, de que só mulheres. Essa cultura. E na minha turma ainda é muito presente a questão das mães, esse número de mulheres mais velhas, das mães que criaram os seus filhos e que agora estavam realizando. Agora vão estudar, tem isso também. Tem essa questão. Tem esse público. E aí o que eu falei, é válido muito pontuar a questão das mães, gente, porque às vezes tem mães novas, tem mães velhas, tem mães que já são avós, então é muito latente, é muito presente esse público, né? E é legal a gente notar e entender em que contexto dá essa formação, porque é difícil, ainda tem toda uma cobrança que não é só cultural, é até afetiva, entende? Enquanto mulher, identidade de gênero, sua identidade enquanto mulher, você é você, não, você é mãe de fulano, mãe de Beltrano, e agora é bravo. Ainda tem muito isso, né? Mulher de não sei quem, né? Mulher de não sei quem. Eu já vi uma discussão em que algumas mães falavam que não se sentiriam confortáveis em que seus filhos pequenos tivessem um professor homem, sabe? Ainda tem essa cultura. Sinceramente, eu tinha um colega que ele fez formação de professores, agora ele está em geografia e ele deu aula para o Fundamental 1. Mas, assim, é isso aqui para conseguir emprego, porque os pais não aceitam. Até a diretora já fala, poxa, eu até acho legal, mas aí os pais não gostam. É uma cultura, gente, preconceituosa, machista, né? Enraizada. Aí espanta os homens que talvez contribuiriam, né? A gente não sabe como que seria uma pedagogia com um público maior, masculino. Como que seria uma pedagogia com mais homens? Eu não sei. A gente meu filho teve um professor na creche. Eu falo que tá enraizado porque eu achei muito estranho. Eu falei assim, nossa, que absurdo. Aí era da creche daquela, né, do CEMEI, daqui de Angra, que é as creches. Tá. E tinha, tipo, não era só um não, eram uns 3. Era professor homem da creche. Eu achava que um absurdo no começo. Eu falava, gente, e você homem? Tem a cabeça aberta, né, Paloma? Mas era muito estranho. Eu falava assim, nossa, homem, sei lá, né? Imagina. E às vezes, né, porque tem toda essa cultura da pederastia, eita que travou, pederastia e pedofilia. Pedofilia. E essa cultura, entendeu? Que infelizmente todo mundo associa logo ao homem. Entendeu? E o meu filho adorava o tio. São crianças vulneráveis, pois é. E os tios são legais também, gente. Como que seria uma docência com mais tio do que tia?
Seria muito legal, um mundo numa realidade paralela. A gente está pensando aqui uma coisa bem interessante, né? Pode ser que parte da cultura machista seja exatamente por conta disso, né? Porque reforça a ideia de que a mulher é maternal. Agora, se tivessem homens professores... Figuras masculinas presentes, exatamente. Né? Isso, porque também eu acho que, além dessa cultura machista, essa questão de mostrar que só a mulher que pode cuidar de criança, eu acho que pega muito a questão, assim, também de botar o homem como incapaz também de cuidar de uma criança. Poxa, sim, ele tem obrigação. Entende? Outra coisa, você tira do poder, você centra o poder e sobrecarrega um ser humano feminino. Entendeu? Enquanto que o outro ser humano masculino poderia estar ali, ser legal, ter esse equilíbrio, né? De da criança viver com o gênero feminino, o gênero masculino na sua educação sistemática, seria enriquecedor. Porque é um outro jeito de cuidar, né? Eu me lembro também quando meus filhos eram pequenos. É interessante essa coisa do machismo, como a gente é machista. Não, a gente tem que pensar também, André, até a valorização do magistério. A valorização do magistério é tão ruim porque nós somos mulheres, porque a maioria das docentes são mulheres. Entende? Vem da... Caraca, é toda uma estrutura... Uau. É difícil, sim. Mas então, aí eu estava pensando isso, como que eu, por exemplo, como mãe, muitas vezes eu dizia para o meu marido, não, mas você não faz isso direito, deixa que eu faço. E ele também não tinha oportunidade de melhorar, de aprender, né? Porque eu já ia em cima, não, deixa que eu troco a fralda, deixa que eu tomo banho, deixa que eu dou banho. É verdade. Então, isso é importante também. Com certeza, dessa oportunidade, né? Enfim, dá crédito. Quando vocês verem uma minoria, abracem a causa. Então, vi uma minoria, ou seja, um menino lá, um único menino lá na CEMEI, vamos botar meu filho na turma dele, entendeu? A gente tem que dar engajamento para essas pessoas também. No caso aqui, o papel se reverte, né? Enquanto talvez uma mulher numa engenharia seria não sei, trabalho. Aqui se reverte, né? Aqui a gente vê um homem e fala assim, infelizmente, essa cultura, né, das pessoas. Então a gente tem que ajudar, empatia, por favor, com os homens na pedagogia, né? E na docência, que seria principalmente psicanaliticamente falando. Psicanaliticamente falando, ter uma figura masculina e uma feminina seria ideal. Tchau, Luciana. Luciana tá indo. Tá. Ô, gente, quem mais quer fazer perguntas para a Thalita? Eu gostaria. À vontade. No texto tem uma parte muito interessante em que você fala sobre esse medo do TCC que todo mundo tem e tudo mais. E aí você que escreveu, inclusive, sobre isso. Como foi você se deparar com o teu momento de escrever o TCC? Assim, porque para mim é maravilhoso, é o meu momento de protagonismo. Então, como foi para você? Então, foi assim, primeiro, como eu falei, foi um exercício, né, de desconstruir a escrita para construir uma nova escrita, porque teve que ser uma escrita pensada para que outras pessoas lessem, entendessem, gostassem e tivessem um valor, né, então, acadêmico e também, obviamente, né, demonstrasse a realidade, né, daquilo ali. E então, assim, eu me empolguei, porque eu escrevi pra caramba, foi muito legal. Às vezes, essa questão do protagonismo que você fala, eu até falava para o André, poxa, André, parece que eu viajava para outra dimensão, eu escrevi, e quando eu via já tinha escrito, entendeu? Então, às vezes, eu não tinha muito tempo de refazer a escrita, eu refazia na orientação, porque por ser trabalhadora, a escrita precisa você fazer, refazer, e depois mostra para o seu orientador. Não, eu já mostrava aquela versão, porque era o único tempo que eu tinha de refazer era com a Pavão. E, então, teve toda essa dinâmica, eu botava nos meus finais de semana, então meus finais de semana eram do TCC, sábado à tarde, domingo à tarde, eram dedicados ao meu TCC, e assim, é legal, hoje, principalmente hoje, no dia de hoje, 25 de março de 2021, saber que leram o meu trabalho sem seus pareceristas e minha orientadora, é muito maneiro isso, então, tipo assim, é enriquecedor, é um poder que a universidade te dá, enquanto escritor. A universidade
se for feito da maneira correta, te engaja, te empodera nisso, de você sair dali com uma obra, entendeu? Uma produção, e essa produção ser válida para você falar, poxa, eu pesquisei, eu estudei, eu li para aquilo. Então, eu me sinto uma intelectual, uma elite pensante, a pessoa tá, enfim, é legal, é um momento bom, só que é trabalhoso, ainda mais se você tem alguma orientadora que é mais exigente, ou se você é trabalhador, aí você vai, né? Enfim, depende muito de pessoa para pessoa, mas é claro que eu agradeço pelo TCC que eu fiz. Eu acho que o meu TCC, como eu falei, dá margem até agora para dissertação, né, Andréia? E eu fiz na minha pós em psicopedagogia, eu fiz na mesma linha de pesquisa, e serviu de muita coisa o que eu tinha escrito. Então, um TCC bem feito, um TCC bem trabalhado, ainda que nesse contexto todo, que às vezes a gente fica frustrado, que não foi bom, aí fica com aquele cansaço, parece que não vai dar em nada, mas você tem que cumprir, porque senão você não se forma, tem esse peso, né? Não adianta, tem esse peso aí. E, enfim, o trabalho é enriquecedor depois, sabe? Quando você vê pronto, quando o parecerista lê, porque o seu orientador tá ali com você, ele sabe que é legal, ele fala, tá legal aqui, não tá legal, faz, mas quando você lê os pareceres, sabe? E até o parecer final do seu orientador, aí que a ficha cai, valeu a pena, valeu a pena, foi, entendeu? Não, mas foi difícil, foi nota 10 esse TCC. Foi nota 10, cara, que bom, fiquei feliz. Alguém levantou a mão e ia falar? Pode falar, Paloma. Gente, eu cheguei depois, não sei se já perguntaram, né? Peguei o bonde andando aqui, mas eu fiquei assim, a Jamile falou sobre o TCC, você fez uma pesquisa assim, como é que é, professora? Que ela foi... Etnográfica. E foi assim, não foi uma pesquisa rápida. Não. Isso, foi de anos, né? Longitudinal, isso mesmo. Foram 2 anos, 4 semestres. Exato, porque assim, eu tô agora no meu TCC 1. Já é muito difícil você pensar num tema, né? Ainda mais assim, manter... E assim, eu te digo, foram os 4 anos da pedagogia, porque essas pessoas eram de vivência, eu era nativa, entendeu? Eu tive a vantagem de coletar essas informações mais verdadeiras, sem ninguém ficar fingindo só porque está dando entrevista, porque eu era nativa, eu também estava ali naquele contexto, então não mentiam para mim, falavam na cara dura, eu estava inserida naquele contexto. Então, por ser nativa também, eu colhia esses dados, então eu estava acompanhando, desde o primeiro semestre da pedagogia, entendeu? E essas pessoas, então eu tinha uma visão. Isso aí é importante que a Thalita está falando, né? Que é a diferença da observação participante, das informações que a gente colhe, espontâneas, informações espontâneas, declarações espontâneas, né? Então, você, por exemplo, está durante uma aula, ela faz uma observação de uma aula, por exemplo, né? Que a gente leu. Você está no transporte público com seu colega, e aí escuta ela falando alguma coisa. Então, tudo isso vai indo, a etnografia faz assim, né? Não é só o material da entrevista. Então, é essa observação participante que ela fez. Então, é bem, bem rico, né? E por ser nativa, essa observação participante era muito mais espontânea, né? Igual todo mundo falou, eu vi aquilo ali, eu me encontrei naquilo dali. Por quê? Porque era verdadeiro, é uma coisa que não teve... Então, o bom da etnografia também, quem vai para essa linha de pesquisa da antropologia, é que te livra do plágio, porque se você não vai plagiar na antropologia, porque é um trabalho único. Então, você, entendeu? Você vai ter que fazer uma coisa muito específica. Você não vai encontrar aquilo em outro lugar. Talvez encontre, mas com outra vertente. Isso que é legal, essa diversidade de estudar pequenos grupos, de estudar, né, de desnaturalizar coisas tão naturalizadas, de observar e olha, o trabalhador universitário, estuda dessa forma alguns, olha, aquela estuda no banheiro, não, aquela estuda na varanda, é assim, gente, é assim, vocês viram do banheiro? Ela estuda no banheiro, vocês viram as fotos, né, que tem lá?
Sim. Pois ainda pedi. E ela passou no concurso público, Diana, tá? Spoiler. E que bom, é merecido. Eu estudava no banheiro para poder ter os filhos que tinham atenção muitas vezes. Ou quando tinha um tempinho ou outro, tinha prisão de ventre e tal. E ela falava abertamente mesmo. E é isso, gente. Gente, é brabo ser trabalhador e ser universitário. Então, o que você Ai, gente, eu que diga, porque... Eu imagino, assim, não, no começo da faculdade eu não trabalhava. Na verdade, não faço um trabalho, né? Eu faço estágio numa escola. Sou estagiária de pedagogia e faço 6 horas por dia. Mas, assim, por eu ter que me deslocar para Verona, é muito cansativo. Então, assim, eu sei da minha capacidade e é o que vocês estão falando. Às vezes a gente fica com essa sensação da mulher, principalmente, da estudante, do estudante trabalhador, é que a gente sempre, poxa, eu poderia produzir mais, né? Só que fica esse peso na consciência hoje. Tão exausto que você, cara, não tem como. Você responde aí, senão você não vive, né? Você vai ficar só fazendo pesquisa e fala, gente, vou fazer aqui o que dá. A gente dá prioridade a outras coisas. Eu acho que eu melhorei muito a minha condição de estudante depois que eu fui mãe. Você sabe? Eu acho. Sabe por quê? Porque eu caí o meu nível de exigência, a minha idealização do que deveria ser um bom trabalho caiu por causa disso, porque era o que dava para fazer, entendeu? Então, isso é muito positivo, porque às vezes a pessoa ganhar essa consciência, né? O que dá para fazer. E aí fica assim, não, meu trabalho, eu me lembro no doutorado, o mestrado eu fiz em 2 anos, o doutorado em 4 anos, o prazo certinho eu fazia, não tinha esse negócio de estender mais, porque não ia dar, entendeu? E eu precisava me formar rápido. E aí tinha as pessoas que falavam assim, mas como é que você conseguiu? Eu falei, porque tinha o prazo, e aí eu terminei. Ah, mas não ficou ideal? Não ficou ideal e não vai ficar ideal mesmo. É o possível. Esse lance do possível é muito legal. O campo de possibilidade para o trabalhador é isso. Tu vive o possível, porque... E até às vezes impossível, tá? Mas enfim, tu vive o possível, o que tá ali e tem que aceitar. E pega essa responsabilidade que te julga e tal. Se não dá para você controlar, gente, tira a energia do problema, transmuta e segue em frente. Se não tá sob o seu controle, o que você pode fazer, meu Deus do céu? Não tá, você já dá o seu melhor. Então é uma coisa assim, um carinho com a gente mesmo. Calma, Thalita, um dia você consegue, entendeu? Um dia você produz mais, um dia... É isso, porque a dinâmica, pô, a gente tem que entender, também não pode ser tão cruel, tão assim, né? Senão. Porque aí fica parado, o negócio é constantemente fazendo o que você tem que cumprir com o que tem que cumprir. É isso aí. Você tem que cumprir. Dar o seu melhor, claro, o essencial é você dar o seu melhor. É claro que a gente sempre quer ser o melhor. Essa cultura da avaliação positiva é legal também, no sentido de, eu sou. Não a cultura da avaliação positiva no sentido do docente avaliar, mas essa cultura de querer estar sempre bem, entendeu? De querer estar sempre nos tops. Isso é uma coisa assim da competitividade humana. A gente tem que deixar um pouco essa competição de lado. Primeiro, competir com a gente mesmo, não competir com o outro. E segundo, que se competir com a gente, isso é uma competição justa. Você entender que, poxa, eu dou conta disso, daquilo, outro, daqui, poxa, eu vou ficar ainda massificando aqui, deixando... Pô, não dá. Então a gente tem que se perdoar também um pouquinho, né? Igual, eu fico assim, poxa, eu poderia estar produzindo mais coisa e tal, mas não poderia não, porque se eu pudesse eu tinha feito, porque quando pode eu faço. Então, não está sob meu controle, entrega para o universo. E às vezes a gente tem que descansar simplesmente, né? Tem que descansar. Tem que não fazer nada, tem que ver novela. Menina, é a decadência, mas a gente vê com a mãe tá vendo a viagem aí, de vez em quando vai lá com a mãe ver novela, que a mãe adora ver novela. Aí a gente vai passar a tarde com a mãe, toma um café da tarde, fala da vida da família, precisa dessas coisas, gente, precisa. E é rico, depois a gente, quando vai amadurecendo, a gente dá valor essas coisas assim, porque ainda mais quem entra no contexto da universidade, né, que fica numa área mais assim formalizada e tudo mais,
não sei, acaba, a gente quando olha depois um contexto mais simples, mais corriqueiro, a gente vê com outro encanto, a gente vê com outro olhar. Até a televisão, o hábito de ver televisão, coisa que a gente perde na universidade. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de ver televisão de maneira alguma, no máximo agora uma Netflix, uma coisa, eu valorizo quando hoje em dia eu faço isso. Eu falo, poxa, sobrou um tempo para ver um filme, para ver alguma coisa, e vejo minha mãe que dedica horas da vida na novela, às vezes eu vou tentar também, tipo, um diazinho ou outro, né, e entender aquele contexto ali, aquela realidade, que aquele é o lazer dela, e o meu lazer, eu tenho outro tipo de lazer, entende? Que a gente vai dar um... Pô, muito legal essa questão também, né? Acho que quando a gente emerge na antropologia, a gente tem mania de observar tudo, a gente cria esses hábitos que você desnaturaliza tudo, que tudo você... Menina, sabe o que eu estava pensando? Não, é claro que eu sei que fugiria, mas aí seria um trabalho interdisciplinar. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, o que acontece? Lá na trilha, tem os bichinhos, os coatis, que eles roubam, eles saqueiam as pessoas. Um coati normal, que não viveria ali perto das pessoas, o coati danado estaria lá na selva, não saquearia ninguém, até fugiria se visse um ser humano. Esse bicho criou a cultura, porque esse bicho, entendeu, está perto do ser humano. Eu parei para analisar, gente, aqui daria um estudo com antropólogo, com biólogo, com um monte de gente para poder... Esses coatis que roubam as pessoas. Então, você, tipo, vai viajar, vai distrair a cabeça nas férias, você fica com o negócio. Porque o animal é domesticado, né? Criou cultura. É selvagem, ele tá próximo da cultura, né? É isso aí. Ele é aculturado. E ele saqueia, ainda tem plaquinhas lá, cuidado com os coatis, não ande com... A gente já sai com o instrutor do ônibus falando, não anda com a sacolinha balançando, não, porque se você andar, ele vai saber que tem coisa ali dentro, vai pegar, e vem um monte, e parece que fica assim, observando a espreita, eu tô falando, é cultura, então, gente, é uma coisa assim, a gente fica desnaturalizando tudo, entende? Ver a avó fazendo uma coisa, a gente não vê mais a avó fazendo aquela coisa do mesmo jeito, você vê a avó fazendo aquela coisa, entendendo por que ela tá fazendo aquilo ali. Tudo que as pessoas fazem no dia a dia, coisas simples, você começa, quem gosta muito, né, desse trabalho de campo, de antropologia, você começa a observar, a desnaturalizar, entender, a até de fato dissertar sobre aquilo, entendeu? E narrar, e falar os fatores que estão implícitos. É uma coisa muito legal, tipo, que a gente acaba... Parece que entra, né? Viram hábitos. Aí eu tenho outra dúvida, gente. Sim. Gente, cheia de dúvida aqui, cheia de coisa, nossa. É que vocês vão falando, eu vou lembrando. Em questão da estudante trabalhadora, dos estudantes trabalhador, eu não lembro, assim, vou confessar, né? Não consegui ler tudo. Não, tudo bem. Mas... eu compreendo. 80 páginas. Então, eu queria saber, assim, se você... viu a parte do professor, como é que é a relação do professor com essas pessoas trabalhadoras, porque na minha turma tem uma menina que desde o primeiro período ela é enfermeira, ela trabalhava por escala, né? Tipo assim, tinha alguns professores que eram mais compreensivos e tinham outros que não... E é isso mesmo, é isso que funciona. Alguns professores são mais porque igual nessa quarentena tem um professor, por exemplo, que está passando 6 trabalhos de estudo e mais um trabalho final. Assim, é surreal, porque é muito desgastante. A gente sabe que às vezes é necessário para enriquecer, porque é uma forma deles fazer a gente ler esses 6 textos ou artigos. Só que imagina um trabalhador. É muito cansativo, assim, sabe? E você vai... Assim, eu não tentei ainda falar com esse professor, né? Que eu sou trabalhadora, só que eu não sei como é que ele vai receber, porque também aí pode ser que não seja justo, porque todo mundo fez, né? Arrumou um jeito de fazer. Como é que era, assim? Então, essa questão... O que eu observei no campo, e assim, também o que você fala é um contraponto que eu fiz com a Andréia até quando eu fui para a instituição privada, porque acabei o ensino superior na UF, eu fiz a minha pós em instituição privada. Essa questão, assim, do trabalho, da metodologia do professor, na Universidade Federal, infelizmente, é muito pontual. Cada professor decide a sua metodologia. Uns ajudam, outros não ajudam. Então, o que você fala, uns vão ser compreensíveis, outros não vão ser. Numa instituição privada, isso já é, tipo, instituído. Então, como é instituído, cada professor segue aquilo, entendeu? Todo mundo igual, mesmo padrão, mesma avaliação, mesmo tudo que muda uma coisa ou outra, mas você já vai ser avisado. Então,
pega muito isso na universidade pública, né? Cada professor vai ser de um jeito, cada professor vai botar a bibliografia de um jeito, uma bibliografia mais... E isso nem sempre é bom, né, Thalita? Porque igual a Isabel tá colocando aí, gente, é um absurdo dos absurdos. Tem professor que não tá gravando a aula, gente. Assim, eu fiquei horrorizada. Pois eu fiquei com raiva, na verdade. Então, porque também tem essa permissão de não... É um absurdo, assim, tipo assim, tudo bem, a gente... A Isabel, não quero conceder meu direito de imagem. Não era nem por isso, não? Não, era umas coisas... Por que não tá gravando? Perseguição, umas coisas assim. Tudo bem, que é válido. É válido, a gente entende o ponto de vista de cada um. Só que fizemos uma discussão, a gente falou, a questão, assim, tinha bastante trabalhador na turma, assim, sabe, na verdade, que tem, e assim, falou só lamento. Aí eu fiquei com muita raiva, porque eu achei assim, eu fiquei bem chateada, porque eu falei, poxa, quer dizer, a disciplina acabou, assim, essa disciplina é para quem pode, não é para qualquer tipo de estudante. Essa disciplina é para quem pode fazer, para quem pode estar lá. Tipo assim, então, essa sua fala... Isso aí, essa sua fala disso é para quem pode. Realmente, é o que rola. Aquela disciplina, né? Que todo mundo fica, nossa, eu vou fazer para depois, quando tiver com menos coisa para fazer, com menos disciplina, porque é uma disciplina. Não, mas assim, igual, essa disciplina não é nem que ela é puxada, gente, e ela é essencial para dar continuidade no curso. Sim. Ou seja, eu, por exemplo, fazer. Eu tenho que fazer. Eu, por exemplo, estou trabalhando, eu estou fazendo a moto-se embora. Eu vou fazer o trabalho final, vou ler o texto. Assim, sabe, eu acho que tira um pouco o direito da gente de aprender, de ouvir ali, porque, né, os professores gravam porque eles pensam nos alunos trabalhadores para assistir depois, de repente, a questão de internet, principalmente nos alunos trabalhadores, que aí fala assim, mas se você estivesse na universidade no turno da tarde, você teria que estar em sala, entendeu? A Isabel também está muito revoltada no chat, mas a gente não está na sala de aula, o ensino é remoto, a tecnologia dá essa possibilidade, entendeu? Se a gente estivesse na sala de aula, tudo bem, a gente não ia pegar, mas acaba atrasando, porque, eu não sei, é uma matéria, assim, fundamental, é uma disciplina fundamental. Vocês têm que ir ao diretor, gente, ou fala com o professor, se não der certo, vai pro diretor. E essa coisa que você falou da universidade pública tem muito isso, porque as coisas da universidade pública não funcionam muito, pode uma galera, um mutirão falar do professor, que não adianta. Não adianta, tem o direito, né? Tem a liberdade, democracia também. Tem liberdade, liberdade de cátedra. Então, exato. Aí é importante por um lado, mas eu concordo com vocês que às vezes se torna abusiva também, né? Abusiva. Porque eu acho que é uma via ali de mão dupla, né? A gente entende, a gente compreende, né? Igual, até a Isabel, eu nem sei se a Isabel trabalha. Você vê, as meninas que não trabalham ficaram revoltadas. E elas não trabalham. Claro que é injusto, é injusto. Acaba se tornando injusto. Mas, assim, respondendo a sua pergunta do início, o que eu apontei no meu TCC, porque a gente não estava nesse contexto de pandemia, né? Estava no contexto presencial. Então, o que eu observei, que eu pontuei, essa cultura da avaliação positiva, de muitos professores, às vezes, passarem mão na cabeça mesmo, de flexibilizar, tolerar, diminuir o grau de exigência, e isso também não é muito bom quando você chuta tão baixo, entendeu? Não é porque ele é trabalhador que ele é incapaz. Então isso eu apontei e acho até de certa forma assim, que eu acho que foi pertinente apontar nesse sentido de, poxa, é um universitário também, você também não pode, né, cobrar o AIAU, porque senão, se for para cobrar o AIAU, volta ele para educação básica. Então, precisa de ter um grau de exigência, tipo, mínimo, mas que atenda um grau de exigência bom, né, satisfatório para uma formação qualitativa, que se julga uma educação qualitativa, mas que ao mesmo tempo acompanha essa dinâmica. Então seria pensar num equilíbrio, entende? Numa dosagem, enquanto tinham outros que, igual você falou, não estavam nem aí, de fato, não ligava se você é trabalhador ou não, a aula vai começar em tal hora, tal ponto, você vai ter que entregar trabalho tal dia, você vai ter que fazer esse outro trabalho. Outros não, outros, tá bom, não, aí na hora de corrigir, dá 10 para todo mundo.
também não é pra... Então tem que ter um equilíbrio. O problema é que nada nessa vida a galera consegue um equilíbrio. É uma dicotomia que, meu Deus do céu, a galera do 880. Ou é 880. É isso em tudo quanto é setor, isso em tudo quanto é lugar. E, então aconteceu muito isso. E tipo, dessa flexibilização, tanto que eu falei. Uma das pessoas, né, das entrevistadas, das pessoas que eu acompanhei, hoje em dia, né, a gente estava falando, poxa, mas você estudou na UF, ela também, você também era trabalhadora, ela também. É claro que a dela era de uma exigência maior, ocupava mais tempo, era mãe, tal. Mas, nossa, se formou na UF, meu Deus, como assim? Então, isso além... retroalimenta o sistema, uma pessoa que saiu com uma formação precarizada por conta de tudo isso, entendeu? Por conta já de um déficit na educação e tal. Então, mano, é muito complicado você também baixar tanto o nível assim. Baixa tudo, gente, baixa a nota de corte, baixa investimento, entendeu? Então também não é para você, não é baixa o salário, né? Baixa o salário, isso. Aí vai continuar tendo professor, não vamos pagar direito professor, não, professor tudo burro, professor não sabe nem escrever e não sei o quê. Então, poxa, eu acho que quando você também forma passando a mão na cabeça, você tá botando um profissional aí no mercado que vai fazer besteira. Entendeu? Então tem que ter um nível de exigência mais equilibrado, mas também não tão assim massivo, porque ele é trabalhador. Então tem que. É muito assim complicado, né? Ainda bem que eu estou na parte de observar isso, né? Apontar isso. Porque a solução não tem como vir numa varinha mágica. Taranã, faz isso para o trabalhador. Taranã, faz isso para quem é mãe. Taranã, faz isso para quem, sei lá, para quem só estuda. Você está ali num grupo. Também, Thalita, é uma questão de luta, né? Desses grupos se organizarem. É verdade. Falando. Então, é verdade, André. Aos pouquinhos se consegue. Garantir seu espaço. Aí é que tá. É um público que, se fosse apontar outra coisa também, é um público que não tem tempo de se unir para luta nenhuma, né? A Andréia até propôs isso, né, professora, no início do período, porque ela falou, poxa, vocês não são... Tinha um grupo lá, ela conhece na minha turma, vocês não são ouvidas, vocês são... Poxa, gente, propôs, ela botou no grupo, inclusive, a questão do parquinho para criança, e é muito interessante. Só que a gente cai, Thalita, nisso que você acabou de falar, a mãe, o trabalhador, o pessoal que trabalha tá tão cansado. Que não vai esquentar com isso, vai ligar o botãozinho e quando eu lembro que a Andréia falou, eu sempre fui muito assim, né? Falei, gente, vamos fazer uma reunião. Aí é 2 pessoas. Aí já dá aquele banho de água fria, né? Aí assim, mas aí a gente vê, aí começa a desanimar também, falar, mas poxa, né, questão do ônibus. A Vivian estava me lembrando, né, que eu fui falar com ela uma pauta que a gente está levando, ela falou, poxa, a professora Andréia pode ter todos os seus defeitos, mas, por exemplo, o Buzoff, que é o coletivo de estudantes que não tem ônibus no turno da tarde, foi inspirado, foi um projeto aí, podemos dizer, da professora Andréia. E hoje o grupo tá forte. Olha, sim, o grupo tá forte, assim, tá legal. Tá assim, né? Porque também esse período de pandemia, mas não morreu, sabe? Tem mais gente, tem pessoas tem pessoas daquela outra universidade, FATEC não, Cefet, tem alunos do Cefet. Então, assim, a gente está buscando falar com pessoas que tenham conhecimento, para ter paciência. Então, assim, a gente está amadurecendo. É tudo um trabalho de formiguinha. Até mesmo falar do estudante trabalhador é um trabalho de formiguinha, porque eu quase não encontrei muita bibliografia nela. Apesar de ter tanto universitário trabalhador, não se escreve muito sobre o universitário trabalhador. Tem poucas referências bibliográficas sobre isso. Porque eu tô falando, é tão naturalizado que você já fala assim, pô, pobre, tem que trabalhar mesmo. Eu acho que não é nem glamorizado, né, que podemos dizer, aquela coisa da naturalizado, é uma coisa que fala, é obrigado. Não, que fala assim, que olha que lindo, ela se matou para se formar, arrasou. Essa romantização. Isso. Uma romantização. Tá vendo? Como é guerreira. Como é guerreira. Guerreira é a Xena, eu sou sobrecarregada. Isso aí, guerreira é a Xena, eu sou sobrecarregada. Porque fala, nossa, ela é mãe. Paloma, adorei essa. Ela é mãe, ela é esposa, ela é trabalhadora, estudante. Ela é sobrecarregada. Guerreiro o quê?
Eu achei o máximo esse Gente, meme. isso tem que entrar no nosso artigo. Isso aí, essa tem que entrar, tem que botar. Muito bom. Eu sou sobrecarregada mesmo. Ai, gente, porque né, tem isso, tem a romantização. O pessoal acha incrível a mulher que trabalha, que se divide em 1000, que é desumano, né? Que é, que ela é normal. Ai, não aguento essas coisas. Mas também acho que também tem que dar um biscoitinho, sim, porque, poxa, é pauleira, cara. Então, eu acho que sim, também merece, não precisa romantizar, mas também tem que, poxa, parabéns, o seu diploma tem que valer o dobro, porque você fez muita coisa, tá? Eu acho que, sei lá, eu acho, não sei, tô puxando o sardinha pro meu lado, tô aqui já, o que acontece na política do Brasil, tô já aqui puxando pro trabalhador que o diploma tinha que valer o dobro. Mas não, tô brincando. Mas enfim, gente, é um contexto assim bem complicado, bem difícil, e que acontece, e que é vivo, igual você falou, já tem tempo o TCC, já desde 2017 o final, e ainda está vivo, e vai continuar por um tempo, entende? Enquanto tiver universitários trabalhadores, porque quem frequenta a pedagogia não é elite, não, meus amores, são as pessoas de camadas populares, que vão ter que uma hora sobreviver, nem que seja vendendo trufa, porque tem muita essa, não sei se vocês já viram, ainda tem isso na pedagogia, de pessoas assim, essas meninas que vêm do Rio, que vão morar aqui, elas não têm um trabalho de carteira assinada, elas não têm, mas elas fazem um estágio, elas vendem trufa, elas vendem coisa para formatura, complementa a renda com Avon, com Natura, com não sei o quê. Então, salgadinho, é uma salgado, são trabalhadoras. Lingerie, são trabalhadoras. Vocês então, não têm colegas que vendem lingerie? Era super comum. Não era? Na minha turma ninguém vendia. Não, eu via gente que vendia trufa lá na UF. É porque à tarde, gente, eu sou vespertino, é bem mais devagar. Não, e à tarde também a galera, assim, querendo ou não, o público é mais privilegiado, porque quem pode estudar à tarde é quem não trabalha. Quem estuda à noite é que trabalha durante o dia. Então eu senti muito esse baque e reconheci o meu privilégio no começo, por isso, porque eu puxei uma disciplina à noite e eu vi assim que a UF é outra UF à noite. A UF é outra UF, é muita gente, é sala lotada, e é desconfortável, porque o professor parece que você nem te nota, porque é tanta gente. E à tarde não, a gente ali, o professor grava o seu nome. É mais privilegiado, tem menos gente, muito menos. Eu já tive turmas de 8 alunos, 6 alunos. Só que o que acontece aqui? Aí o aluno da tarde arruma um trabalho, vai pra noite. Vai bagunça a grade inteira. Porque vai arrumar trabalho. Ao mesmo tempo... Sabe, uma hora ou outra vira trabalhador. Não é possível que tenha... Não, eu sei que tem alguns que realmente o pai consegue bancar tudinho, mas até quando ele vira bolsista, ele vira trabalhador. Então tipo, a pedagogia tem trabalhadores do início ao fim, entendeu? Porque vai ter que arcar com gasto de xerox, com gasto de ônibus, de comida, de lanche. Então, gente, sim, os universitários são trabalhadores, quase que 90%, diria eu, se incluir os bolsistas, se incluir, entendeu? Essas pessoas que vendem, que estão no mercado informal, que vendem trufa, que vendem alguma coisa para poder complementar, que tem que ganhar dinheiro, não é um curso elitizado. Então, vão ter trabalhadores, entendeu? Na pedagogia por muito tempo, e tem que entender como que se forma esse profissional. Isso é muito pertinente. Agora, Paloma, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também não acha que, por um lado, trabalhar à tarde é um privilégio, né? Que você falou, que tem tem mais atenção aos alunos, os professores conhecem o nome de cada um individualmente, tudo. Mas, ao mesmo tempo, você não acha que essa cultura universitária está mais presente na noite? De ter a universidade cheia, de ter mais atividade? É isso, exato. Tem essa coisa, porque, igual eu falei, a UF é outra UF. Mais cara de universidade à noite. É uma coisa muito louca, assim, eu acho que você tem essa experiência mais, assim, e aquele Busuf letado, aquela fila do Busuf indo lá na portaria. Então, mas é isso que a professora está falando, essa questão de você ter essa experiência de universidade, porque à tarde é uma coisa, assim, tem esse privilégio né, do professor, de ser mais sossegado, mas tem essa coisa de que perde um pouco a característica, é engraçado, né, da faculdade, porque à noite é uma loucura, gente. Aí sai, o aluno vai ali no barzinho, vai ali vai em qualquer lugar, entendeu? A coisa escreveu aqui no chat.
Mas eu acho, professora... Estou na faculdade, estou desempregada, mas tem a minha pesquisa. Preciso ficar indo direto no centro, imprimir coisas. Não consigo uma bolsa nem nada que junte o estudo com remuneração que me dê auxílio financeiro. É complicado. É complicado. Precisa de... Uma hora você vai ter que buscar uma fonte de renda, uma fonte de trabalho. Uma coisa assim, para a gente pensar nos trabalhos que a gente está fazendo, né, na hora de fazer autoetnografia, também pensar, no caso da Jamile, o que é ser uma estudante sem trabalho. A Lu também tem essa preocupação, que ela já falou aqui com a gente algumas vezes. Toda vez ela fala, poxa, eu não estou trabalhando, poxa, eu não estou trabalhando. Né? Será que eu vou dar continuidade? Pesa não ter trabalho também. Como pesa para ela, para a família, entendeu? Ela ser uma pessoa na família que não está podendo ajudar, né? No caso, a gente vê, pelo que a Lu fala, a família ajuda, mas eu sinto, pena que a Lu não está aqui, né? Mas eu sinto que tem sempre um pesozinho, assim, um pouquinho, né? Ela se cobra, culpa, né? Isso é real. Gente, na pergunta, professora, você pergunta com quantos anos você começou a trabalhar? Aí eu coloquei ano passado. Tipo assim, porque é isso, porque por mais que você pegue assim, eu trabalhei de bico, em lanchonete, mas nada muito assim, sabe? Aí eu comecei realmente a efetivar jornada de trabalho ano passado no estágio. Então, assim, eu sei que eu tenho privilégio, mas até igual a Luciana, você ficar em casa... Mas é um privilégio com culpa, né? Um privilégio, com peso. Um peso para minha mãe, tô aí você fica ali, tudo bem, né? Quem não trabalha, fica em casa, mas fica, poxa, eu tô... Aí entra a questão do que a professora falou, só estudar, né? Pô, eu tô só estudando, né? Tô gastando, tô sendo um gasto, um peso. E a pessoa tá ali estudando, mas em busca de emprego. Tem esse estigma também tem esse estigma do desempregado e do empregado. E do estudante, né? Que pega para todo mundo. Enfim, estudar nesse país é uma questão, assim, financeira, uma questão de que você precisa de dinheiro. É um privilégio, né? É um privilégio, só tem quem pode manter. Ou trabalhando ou pegando de alguém. E estudar sendo trabalhador é um desafio. É um desafio. E só estudar é um privilégio para poucos, né? Mesmo que pegue pessoalmente um peso, estou sobrecarregando, ainda assim é um privilégio. Não, né? E a gente está falando aqui de ensino superior, né? Mas a gente sabe que tem estudantes... Tem na educação básica. Médio, já estão trabalhando. E evade porque precisam trabalhar, ou vão para a EJA. Tem outro quadro a se estudar no Brasil, a questão da EJA. Os meninos que são trabalhadores precoces por conta de terem famílias de camadas populares, famílias que precisam de sustento. Então, nossa, é verdade. Isso porque a gente está falando de ensino superior. Privilegiados, quem chega ao ensino superior, consegue pagar de alguma forma as suas contas, suas impressões, suas xerox. Parabéns, se for por família, se for por trabalho, é um desafio para ambos. É um desafio para ambos, porque quem consegue manter um universitário, ou alguém da família, ou o próprio universitário com o seu trabalho, gente, é um desafio e, nossa, não, parabéns. Igual, eu trabalho no Senai, né, que é Jovem Aprendiz. E lá no Senai, assim, a gente até lá, que normalmente eles já passaram pelo ensino médio, e assim, eles têm um vínculo com a empresa e eles recebem, eles são um trabalhador, só que para estudar, é tipo uma bolsa, né, assim. Eles trabalham, estão se formando em logística. Né? E assim, e mesmo assim, qualquer emprego, tipo qualquer, lá tem curso de encanador, de solda, porque é coisa da indústria que tem aqui em Angra, mas qualquer emprego, saiu de açougueiro, de qualquer coisa, eles largam e vão lá, conseguem um emprego. E a gente fica, mas gente, o curso não é um emprego. Tipo assim, ele tá estudando ali, poxa, ele faz uma solda, ele passa um ano. Um lugar a se estudar. Uma realidade a se estudar, sim, sabia? Eu fico assim, ele passa um ano estudando, mas ele sai dali, quando ele sair do Senai formado, ele vai para Brechel, ele vai ganhar 3 mil reais. Ele realmente vai jogar tudo pro alto para ir pro açougue, tudo bem que tem um adicional, vai pra loja, vai trabalhar até de noite. Mas e muitos pais... eles não pensam no futuro, é uma questão imediata. E o engraçado é que os
que os pais falam. Os pais falam, não, ele conseguiu um emprego, vamos lá, sai, precisa da carteira dele. E tem a questão também, assim, que tem jovem que não tem vínculo com a empresa, mas que recebe o curso de graça. Aí também, assim, qualquer coisa que aparece, larga o curso. É incrível. A gente tem esse problema muito grande com a evasão também, nesse ensino de jovem aprendiz. Técnico. Interessante isso, Paloma. Tá aí, uma boa sugestão. Outra coisa para estudar. Você pode fazer seu TCC sobre isso, hein? Então, assim, nesse período... realidade. Nesse período remoto, gente, assim, é surreal o número de evasão, assim, porque eu já entrei lá nesse período remoto, então foi bem complicado. Eu não sei, porque a pedagoga lá, ela diz que é o contexto era outro, sabe? Eles tentavam envolver o aluno, mas mesmo assim era difícil, mesmo o aluno recebendo, gente. É que eu falo, até na aprendizagem, Aí cabe a você, como uma boa pedagoga, /antropóloga, né, investigadora em antropologia, descobrir o porquê que evadem. Quais valores culturais estão implícitos nessas práticas? Vocês estão querendo fazer eu mudar meu tema, gente, não façam isso. Você já está em andamento com o seu TCC, então não, assim, segue em frente. Mas seria um bom campo, é um lugar rico, é um solo fértil para pesquisa, isso daí, poxa, estudar essa evasão num curso técnico, entendeu? Que ainda é remunerado, entende? Que valores culturais são esses tão fortes que impedem a pessoa de seguir e pensar no futuro, mesmo. Entendeu? Porque tem dinheiro, entendeu? Tipo assim, quando não tem dinheiro envolvido, tu fala, pô, o trabalhador vai para um lugar que tem dinheiro, mas quando tem dinheiro envolvido, ele ainda vai para um outro lugar, sendo que aquilo ali ainda dá uma formação. Ou seja, é o valor... A cultura é mais forte, é o valor cultural. Trabalho. Isso é o valor do trabalho. O valor do trabalho para a cultura, eu distingo classe média de classe trabalhadora assim. Pelo ethos, né? É esse ethos. O trabalho é mais importante do que qualquer coisa. É isso que você falou, né? Quando eu estava em Angra, meus pais que pegavam meu aluguel mandavam dinheiro. Pois é. Eu ficava sentindo muito mal. Os pais ficam orgulhosos quando o filho trabalha, mesmo que seja no açougue. Ficam felizes, porque é um filho trabalhador. Porque para a classe trabalhadora é o trabalho que importa. Igual, eu, por exemplo, essa questão do ethos do trabalhador, quando eu fico de férias, como eu falei com vocês, eu fico, poxa, não estou produzindo. Igual, por exemplo, eu sei que muitas vezes talvez falhe um pouco no meu lado acadêmico, por quê? Porque eu, às vezes, dou mais privilégio ao trabalho. Eu tô com 3 funções, vou emendar mais outra, eu quero dinheiro. Então, tem essa questão capitalista também não a ver, sabe? E aí a gente pensa, a gente como nós como bons proletários, porque eu sou proletária, né? Sou proletária e sou uma proletária que é dinheiro. Então a gente vai trabalhar. Esse ato de trabalhador é mais importante até do que o estudo. A gente não larga o trabalho. O estudo a gente fala, pô, vamos trancar, vamos dar uma pausa, mas trabalho não. A classe trabalhadora precisa trabalhar, senão é vagabunda. Tem esse estigma do vagabundo e do trabalhador, né? É uma coisa muito, muito latente, né? A gente trabalha. Tá bom, Gabi. Até a próxima. Já, né? Tá tarde mesmo. É verdade. Eu entrei tá bom. Foi um prazer estar com vocês. Se precisar, eu volto. É legal que precise, que a gente gosta dessas coisas maneiras, dá saudadezinha, aquela memória afetiva muito boa. Eu tô adorando. Eu também. Adorando. Eu também, gostei muito. Que energia, hein, Thalita? Ai, que bom! Muito boa. Né, contagiar as pessoas e sei lá, né? De certa forma contribuir. Eu sou assim, Plantaram a sementinha aí para mim do meu TCC, já plantaram. Plantar a sementinha na antropologia. Todo mundo agora desmistificar, desnaturalizar. O que você fizer, Paloma, você não precisa mudar de tema, mas você pode levar a antropologia para o seu trabalho. Verdade, é verdade. Adorei. Etnografia, toda a metodologia, é isso aí. Adorei. E é isso, espero que tenha contribuído, né, com vocês também, dado essa força aí, porque vocês vão fazer TCC, então, assim, se preparem que é isso aí, que legal que se vocês pegarem uma orientadora que vai pegar o TCC de vocês, botar numa disciplina, isso é muito legal, sabe, a gente deixa com um sorriso quase rasgando a bochecha, que é mó maneiro, e, gente, a minha orientadora aproveitou meu TCC, que uma disciplina! E o orgulho da orientadora? E o orgulho da orientadora como aluna assim? Eu fico feliz, muito, sério mesmo, eu fico feliz, toda boba. Eu também. Porque
Ai, gente, que Muito legal, legal. Parabéns. Muita valorização é legal. Parabéns, obrigada. Andréia. Vocês arrasaram. O TCC foi muito bom, a disciplina está sendo incrível. Que Pô, bom, que legal, que bom. é legal. Mas Depois a Andréia gente vai fazer nosso caráter bem leve, artigo e vai mostrar para a Thalita. Manda sim, eu quero ler. É interessante mesmo esse contexto. Uhum. Que bom, tá bem latente, tá fresquinho. Tá de quando... você é demais, né? Tudo que você vê, você aproveita, né, André? É aí que tá o antropólogo. Tudo que a gente vê, a gente aproveita para pesquisa. Tudo, entendeu? Qualquer coisa que você puxar no dia a dia, tem pessoas, tem relações, tem troca, tem interação, pá, dá para puxar para uma pesquisa. Não morre nunca esse campo. É muito bom. Adorei, muito legal. Gente, muito obrigada, então, Thalita. Eu que agradeço. Pela sua energia, para todas vocês também que participaram, que leram o trabalho da Thalita, apesar de muito obrigada. Né? Muito obrigada por terem lido meu trabalho. Muito bom. Boa noite, meninas. Beijão, hein? Agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo pela paciência, né, de escutar de novo. E, poxa, por ter lido, então, valeu mesmo. Cara, foi lido, eu escrevi pra gente ler de verdade. É mó maneiro isso. Que bom que vocês leram e gostaram. Venha mais vezes, Thalita. Obrigada. Quem sabe, né? A gente vai um dia, né? Chegar o doutor um dia, né? A gente chega, não sabe? E vai indo. Oi? Tá bom. Oi, Jamile. Valeu muito a pena esse encontro. Ai, que bom. Você gostou. Gente, vou lá tomar um banho, que é a pessoa que nem vai lá, vai com Deus. Eu vou lá também. Tchau, gente. Beijinho. Até a próxima, Andréia. Até a próxima, todo mundo. Beijo, Viva nós, mulheres trabalhadoras. Viva as mulheres trabalhadoras. E é isso aí. Seguimos em frente com uma educação melhor. Beijo. Tchau, Andréia. Tchau, Jamile. Tchau.